Você já ouviu a narrativa por aí de que o Moraes seria o grande articulador da derrubada do veto do PL da dosimetria? A velha imprensa fez essa narrativa há muitas semanas, ficou fazendo o Globo, a Folha, todos eles. E agora o Igor Gadelha, na sua coluna do Metrópolis, revela que isso era mentira, que isso foi plantado pelo Moraes e pelo governo Lula com intenção de fazer com que o Moraes parecesse uma pessoa aliada ao Alcolumbre e ao bolsonarismo. Essa mentira, eu já venho afirmando que isso não é verdade há muitas semanas aqui no canal. Quem acompanha o canal sabe já há muito tempo que isso é mentira, porque eu venho dizendo aqui. E agora se torna oficial. Eu vou te explicar essa história toda direitinho agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal para ficar bem informado e deixe like, deixe o seu joinha nesse vídeo. Bom, o ponto é o seguinte, meus caros, circulou essa informação de que o Moraes era a mente brilhante. Mente brilhante ele é, mas por cima, por baixo não tem nada. Ele é só mente brilhante porque ele é careca e a mente brilha, mas dentro é vazio, oco. E o fato é que o Moraes não teria capacidade nenhuma de ser um grande articulador. Quem articula dentro do STF é o Gilmar. O Moraes não articula nada, só cumpre ordens. E o Moraes, então a narrativa do Globo, da Folha, é de que ele seria o grande articulador pela rejeição do Messias, o grande articulador pela derrubada do veto, e isso era uma maneira clara de a velha imprensa tentar associar o Moraes ao bolsonarismo, como se ele estivesse aliado ao Flávio Bolsonaro, ao Alcolumbre, e com isso, claro, diminuiria o valor moral do bolsonarismo. Claro que isso era plantado pela velha imprensa para tentar fazer com que o bolsonarismo perdesse força e também para fazer com que o Lula não sofresse uma derrota, não fosse um derrotado, não saísse disso como um derrotado, porque ele teria perdido em razão do Moraes ter mudado de lado. E também isso pareceria ao Moraes que o Moraes era um grande estrategista. Então, a velha imprensa comprou essa história que interessava ao Moraes, que interessava ao Lula e que interessava, sobretudo, a quem quer combater o bolsonarismo dentro das urnas desse ano. E é claro que isso não fazia sentido. E agora isso cai por terra. Por quê? Cai por terra porque o próprio Moraes barrou a sequência do PL da dosimetria, tirou a eficácia do PL da dosimetria. Então, como é que ele poderia ter articulado a derrubada do veto e no dia seguinte ele seria aquele que impediria ao PL da dosimetria de seguir adiante? Bom, bastaria ele não ter então articulado lá atrás pela derrubada do veto. Não faz sentido. E por não fazer sentido, agora o Igor Gadelha, na sua coluna do Metrópolis, descobre o óbvio. E descobrir o óbvio ainda é muito importante nesse país, porque muitas vezes aquilo que é óbvio, né, fica escondido pela grande imprensa, e a grande imprensa veicula mentiras e faz com que as pessoas acreditem nelas. Aqui no nosso canal, a gente já revelou, repito isso há muito tempo, e você que estava ligadinho aqui com a gente já sabia de que não fazia sentido, de que essa história não parava de pé, não tem articulação nenhuma do Moraes. O Moraes está nas cordas e, claro, com poder ainda, mas tomando porrada. Ele não tem força para articular dentro do Congresso sozinho, e muito menos articular em favor do Lula, que é um governo que já está ferrado, e muito menos mudar de lado a essa altura do campeonato e ser aceito pelo bolsonarismo como alguém capaz de fazer uma articulação parceira. Imagina só, o Moraes quis destruir o bolsonarismo até ontem. Como é que seria aliado do bolsonarismo? O bolsonarismo tem no Moraes o seu maior inimigo. Como é que faria essa aliança agora diante desses projetos num período pré-eleitoral que claramente o Moraes vai tentar aliar-se ao Lula da forma que puder? O Lula é um governo fracassado, o Moraes está tomando porrada, mas vai tentar fazer a aliança que for possível para derrubar ou para impedir que a oposição tome o poder. E essa aliança é justamente essa suspensão do PL da dosimetria, porque o Lula e o Moraes estão empenhados em suspender o PL da dosimetria. Isso a gente também já disse aqui no canal. Quem acompanhou os vídeos de ontem entendeu isso que eu vou explicar agora de novo, que é o fato de que eles suspenderam o PL da dosimetria para tentar impedir que a libertação dos réus do dia 8 fosse um fato tão de comoção social e isso fosse utilizado pela direita para fazer com que tivesse um proveito político disso, né? Digamos assim, seria uma terceira, mais uma derrota do Lula. A imagem dos réus saindo para suas casas seria aproveitada pela direita e seria mais um fracasso do governo Lula. E é isso que eles vão tentar impedir. Essa suspensão da eficácia do PL da dosimetria, podem escrever aí, vai durar até no mínimo o final do ano. Quando as eleições passarem, aí eles vão repensar a aplicação desse PL da dosimetria
dosimetria. A aliança é Lula e Moraes, e ponto. O bolsonarismo é vítima disso. Não caia nas narrativas que a grande imprensa tenta colar em nome de um status quo, em nome de um consórcio estatal que está cada vez mais tomando porrada. Deixa aqui o seu comentário e fica ligadinho, que aqui a gente traz todas as informações verdadeiras para você.